e membros, quero saudá-los nesta manhã com a passagem bíblica do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, que nos ensina: ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Através desta passagem bíblica, podemos perceber que Jesus usa um exemplo prático da sua época, pois todas as famílias tinham lamparinas, que era algo essencial, pois não existia energia elétrica. Quando escureciam para poder se locomover dentro das casas, eles usavam as lamparinas para que iluminassem aqueles que estavam num certo ambiente, num certo local. E havia inclusive lugares chamados de veladores, que eram em destaque, onde por sua vez as lamparinas eram colocadas. E elas eram essenciais, primordiais para dentro das casas das pessoas daquele tempo. Ninguém as escondia. De igual forma, podemos olhar para dentro das nossas existências. Tem certos sentimentos, tem certas coisas que nós não conseguimos esconder, é que nem uma lamparina, aquilo ilumina. Um exemplo bem simples: quando ficamos com raiva, que tristeza, todo mundo percebe. Ou pessoas de pele clara, quando ficam envergonhadas, o sangue sobe a cabeça, logo fica aquele vermelhão. Ou ainda quando ficamos apaixonados. Naquele momento, todo mundo parece que vê de longe que você está agindo de uma forma diferente. Há certos sentimentos que não conseguimos disfarçar. Eles transparecem, eles iluminam como uma verdadeira lamparina. Olhando para dentro desse aspecto, quero também trazer mais uma vez a história de Gladys, que atuou anos atrás como missionária entre o povo chinês. Ela, por sua vez, também se apaixonou por um coronel chamado Linan. Ela, diante dele, no meio daquela situação tão adversa de guerra, tentou primeiramente esconder os seus sentimentos em relação a ele. No entanto, não conseguiu. Todos perceberam ao redor que ele estava apaixonado por ela e ela por ele. Então, diante das suas orações, enquanto ela orava e pedia a Deus se este seria o homem certo para a sua vida, ela percebeu que ela era uma mulher dedicada à obra do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, Deus também lhe criou como uma mulher com sentimentos. E ela, pela primeira vez, alimentou o sentimento do amor por um outro homem, por uma outra pessoa. Teve muitos momentos de encontro, de romance, dela poder expressar o seu sentimento e dele poder vir e fazer o mesmo por ela. É interessante olharmos para a questão da paixão, do amor, que este sentimento tão nobre se faz presente na vida das pessoas e se torna algo visível. No entanto, também podemos perceber que o amor pode ser comparado a uma lamparina. Ele precisa estar num lugar próprio, num lugar em destaque. É a mesma questão como se nós amássemos uma pessoa, só que nós nunca a colocamos em público, nós nunca a valorizamos. Se fizermos tal atitude, com o passar dos anos, nós vamos sufocar aquela chama, nós vamos sufocar aquele sentimento. Na época de Jesus, as lamparinas elas eram mantidas com óleo. Quando se percebia que ele estava chegando ao final, se colocava mais óleo. De igual forma é com o relacionamento de um namoro ou de um casamento. Diariamente ele precisa ser abastecido com o sentimento do amor, que precisa ser demonstrado em palavras, em ações, em atitudes. De igual forma é com esta questão. Sempre precisa se valorizar a outra pessoa. Sempre precisa ser lembrada ela, o quanto ela é importante, o quanto ela é especial para você. De igual forma, quem de nós não gosta de perceber e sentir que é amado, que é valorizado?
Assim, Jesus nos ensina: uma lamparina precisa estar num lugar de destaque para que possa iluminar. Se nós amamos alguém, seja nosso esposo, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos amigos, nunca deveríamos ter vergonha de demonstrarmos este sentimento. Ele sempre devia irradiar, ele sempre devia ser algo claro e transparente. Por isso, lembre-se do que Jesus diz: nenhum sentimento deve ser escondido. Que diariamente possamos demonstrar o nosso amor, o nosso afeto pelos outros. Se assim o fizermos, com toda certeza estaremos iluminando com palavras e ações aqueles que estão na nossa casa, aqueles que vivem e convivem conosco. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que o sentimento do amor nunca se apague no nosso coração e que sempre possamos estar dispostos a colocar mais óleo nesta lamparina, que diariamente, assim como Deus nos ama, possamos amar e demonstrar esse sentimento tão nobre pelos outros. Que Ele nos abençoe neste propósito. Amém.